Fala galera, tudo bem? Esse é o vídeo do MOL parte 2, legal? Antes de eu falar qualquer coisa referente à matéria, turma, esse quadro que eu desenhei aqui, que é o quadro mágico do MOL, que eu desenhei aqui na nossa lousa, tá? É um quadro que você tem que desenhar no seu caderno, desenhar na parede da sua casa, do seu quarto, porque com esse quadro você vai resolver qualquer exercício de cálculo químico. Pode confiar em mim, você resolve qualquer exercício de cálculo químico. Só precisa saber esses 4 conceitos que eu vou citar para vocês. Então, esse quadro aqui é o quadro mais importante do cálculo químico, onde envolve a estequiometria, onde envolve termoquímica, onde envolve cinética e daí por diante. Legal? Então, vamos desvendar esse tal desse quadro mágico do MOL. Turminha, no vídeo da parte 1 eu defini para vocês o conceito de MOL, certo? Então, a gente sabe que o MOL ele é uma porção de matéria, ele vai definir uma quantidade de matéria lá, uma porção determinada de substâncias, de átomos, de íons, de partículas, de moléculas, enfim. Então, o MOL, quando eu falo a palavra MOL, um MOL eu lembro sempre, né, o número de Avogadro, o número 6 vezes 10 elevado a 23. Perfeito, pessoal? E esse número sempre tem que ser usado para coisas o quê? Microscópicas, né? Você quer ver um exemplo que não dá para falar de coisa macroscópica? Pensa num mol de bolinhas de ping-pong. Imaginaram um mol de bolinhas de ping-pong? Sim ou não? Imaginaram? Quantas bolinhas de ping-pong eu tenho em um mol de bolinhas de ping-pong? Responderam? 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Bolinhas de ping-pong, não é isso? Vamos contar essas bolinhas de ping-pong? Né? E vamos supor que a gente conte cada uma dessas bolinhas, cada uma dessas 6 vezes 10 elevado a 23 bolinhas de ping-pong, né? E gaste 1 segundo para contar cada uma. Ou seja, eu acabo de contar essas bolinhas de ping-pong depois de 6 vezes 10 elevado a 23 segundos. Beleza? E a gente fazendo um cálculo rápido, depois a gente põe no vídeo aí o cálculo como é que funciona, tá? Você vai notar que isso é um tempo bacana, pessoal. É um tempo que demora 190 trilhões de séculos. Você termina de contar esse mol de bolinha de ping-pong depois de 190 trilhões de séculos. Ou seja, o mol não se usa para nada o que? Macroscópico. E aí por aí vai. Se eu fosse empilhar um mol de folhas de sulfite, passaria da Lua, né? Se a gente fosse escalar isso, passaria da Lua, da altura da Lua. Pra vocês terem uma ideia que a gente não usa esse número para coisas macroscópicas e sim para coisas que a gente não enxerga, para coisas microscópicas. Quadro mágico do MOL, moçada, vamos lá? Bom, então, o que está em azul são os 4 grandes conceitos. Primeiro conceito, MOL, depois massa em gramas, né? Medida da massa da matéria, né? Número de partículas, então pode ser átomos, moléculas, íons, fórmulas, né? Prótons, elétrons, e volume de um gás. Ah, professor, até volume de um gás, isso, até volume de um gás. Bom, com o MOL eu consigo obter cada uma dessas 3 grandezas. Legal? E como é que eu faço isso, professor? Muito bem. Bom, se eu tenho, encosta aqui no quadro, chega mais. Vem comigo. Se eu tenho aqui o MOL, né? Se eu quero transformar do MOL para massa em gramas, ou da massa em gramas para o MOL, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar o conceito de massa molar. Eu calculo a massa molar do mesmo jeitinho que eu calculo a massa molecular. Eu só troco a unidade, né? Em vez de colocar U de unidade de massa atômica, eu coloco gramas por mol. Mas a massa molar é calculada do mesmo jeitinho da massa molecular. Eu vou pegar as massas atômicas, os átomos lá na tabela, como a gente falou no vídeo passado. Bacana? Então, do mol para a massa, da massa para o mol, eu uso massa molar. Legal? Tem até uma fórmula, né? Na fórmula, depois eu falo para vocês de onde vem a origem da palavra fórmula, né? Que é número de mols, é massa sobre massa molar. Mas eu não gosto muito de fórmula, tá, gente? Mas ajuda a gente nos cálculos, legal? Então, do mol para massa, recapitulando, do mol para massa, da massa para o mol, da massa para o mol, eu uso o quê? Massa molar. Muito bem. Do mol para o número de partículas, ou do número de partículas para o mol, eu vou usar o quê? O número de Avogadro, ou seja, o conceito de mol. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Moléculas, íons, fórmulas, elétrons, prótons e assim por diante. Tá? Falei em 1 mol, lembra 6 vezes 10 elevado a 23. E, se eu quiser calcular 1 mol para o volume de um gás e do volume de um gás para o mol, eu vou usar a famosa equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron, que é a equação dos gases ideais, né? É o produto P vezes V da pressão pelo volume, que é igual ao número de mols vezes R vezes T.
P vezes V igual a nRT. N é o número de mols, R é uma constante dos gases ideais e T é a temperatura em Kelvin, né? Temperatura termodinâmica em Kelvin. Pressão vezes volume é igual a nRT. Então, do mol para o volume de gás, do volume de gás para o mol, eu uso PV/nRT. Do mol para o número de partículas, do número de partículas para o mol, eu uso o número de Avogadro. E do mol para a massa e da massa para o mol, eu uso a massa molar. Legal? E aí, pessoal, e se eu te der o volume de um gás em litros e querer a massa desse gás? Como é que eu faço? Uso o quadro mágico. Gente, o quadro mágico resolve tudo. O quadro mágico é top. Ele resolve, na prova do Enem, você vai olhar para o lado, você vai estar fazendo a prova, o cara vai estar se matando, meu Deus, o volume quer massa, aí você vai falar, eu sei o quadro mágico. Eu tenho o quadro mágico do mol, e eu faço qualquer cálculo em função do quadro mágico. Gente, qual era a pergunta mesmo? Te dou o volume do gás em litros e quero o quê? A massa em gramas. Então o que você vai fazer? Você vai transformar o volume de um gás, usando o quê? O PV/nRT em mol. E aí do mol você utiliza a massa molar, você transforma esse mol em massa. Ou seja, do volume de um gás eu consigo ter a massa desse gás. E assim por diante, da massa de um gás eu consigo ter o volume. Né? Se eu te der o número de moléculas, por exemplo, eu pego o gás carbônico, o CO2. Gás carbônico, eu te dar o número de moléculas, tem tantas moléculas de CO2. Né? Eu consigo saber o volume desse gás? Consegue. Você pega esses números de moléculas e transforma em mol. Usa o quê? O número de Avogadro. Depois você transforma em mol, você usa o PV/nRT, lógico que a gente vai te dar os dados, óbvio, né? E aí você tem o quê? O volume de um gás. Se eu tenho a massa de um gás, por exemplo, e quero, ou de uma substância, e quero o número de partículas, eu pego essa massa e transformo em mol. Né? Uso quem? Massa molar. E depois o mol, uso o número de Avogadro, transformo em número de partículas. Ou seja, pessoal, tudo passa pelo mol. Conceito muito importante. Tudo passa pelo mol. Beleza, pessoal? Vou disponibilizar uma listinha de exercícios top, bacaninha, porque você vai usar esses dois conceitos dos dois vídeos e precisar a gente está aí. Beijão, pessoal.